Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Nós vamos iniciar mais uma lição da Escola Sabatina e nós estamos já iniciando um novo trimestre, né? E essa lição aqui fala assim: alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica, né? Então, um tema muito importante que nos ajuda, né, e nos dá um norte, um caminho para estudar as profecias bíblicas. E esse trimestre, então, temos aí 3 meses para estudar profundamente este tema, né? O tema 1 diz assim: alguns princípios da profecia. E o verso para memorizar está em Jeremias capítulo 9, verso 24, que diz: mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então este verso já inicia dizendo que a pessoa, para se gloriar, para estar feliz, tem que estar feliz e se gloriar em conhecer ao Senhor, né? E estudar as profecias é exatamente isso, é conhecer ao Senhor, conhecer o seu desejo, aquilo que ele deixou revelado em sua palavra. A parte introdutória diz que, como acontece em relação a outros assuntos bíblicos, existem divergência entre os cristãos a respeito das profecias, né? Então, você vai encontrar aí no cristianismo diversos segmentos a respeito das profecias, dando as suas interpretações, né? E aqui está dizendo que durante os primeiros séculos, né, 1800 anos, perdão, durante os primeiros 1800 anos de história da igreja, a maioria dos cristãos se sentiu bastante confortável com os temas, né, de profecia bíblica. Então, para eles, não era nada novo, não era nada tão difícil assim, eles já estavam acostumados a lidar com isso, né? Mas você sabe que nós vivemos um tempo em que alguns acreditam que as profecias bíblicas não devem ser estudadas, outras acreditam que está mais para frente, né? Então, ainda nada se cumpriu, ou outras acreditam que tudo já se cumpriu. Ou seja, né, o mundo cristão aí, então, eles têm muitas divergências o que diz respeito a profecias. Mas nós vamos estudar, né, entender aqui quais são os parâmetros de estudo das profecias. Tem um verso que diz assim, em 1 Coríntios 1:10. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito, né? Então, se tem apenas um modo de pensar e nós temos que estar unidos neste modo, nesta maneira, né, de pensar, significa então que existe uma maneira de estudar a Bíblia e as profecias. E é isso que nós vamos nos aprofundar. Domingo diz assim: quem lê, entenda. Entre em uma livraria e observe as obras, né, sobre profecias bíblicas. Logo você vai ver que existe uma variedade, né, imensa ali de autores, de segmentos, né, cada um com um entendimento a respeito das profecias bíblicas, né? Um autor acredita que o anticristo não passa de uma metáfora, outro diz que ele ainda virá, outro vai dizer que ele era uma pessoa ou poder da época do Império Romano, né? E aqui tem uma frase muito triste onde um pregador disse o seguinte: para alguns, talvez a Bíblia seja como um violino antigo. Você pode tocar nele qualquer música que quiser. Será que é verdade essa frase, né? A lição vai dizer que a Bíblia ensina exatamente o oposto de tudo isso. Ela nos convida a estudar as profecias, deixando claro que Deus não fala em vão e que podemos conhecer a verdade a respeito daquilo que Ele nos diz em Sua palavra. Então a Bíblia não pode ser entendida de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Isso está totalmente errado. Existe uma maneira correta de estudar ali as profecias e compreender os teus termos, né? Aqui vai dizer também que muitas universidades, por exemplo, oferecem disciplinas sobre a Bíblia como literatura, né? Ou algo semelhante. Para um cristão, pode ser surpreendente assistir às aulas e descobrir que o professor estuda a Bíblia da mesma forma que estuda mitologias gregas, por exemplo. Na opinião deles, talvez exista um núcleo de verdade moral, né, nessas histórias, mas essas histórias bíblicas podem ser interpretadas de maneira que eles desejarem. Para eles, a ideia de que esse livro foi inspirado por Deus é simplesmente absurda, né? E muitos se deparam com isso quando entram nas universidades. Assim, o professor estuda a Bíblia, mas não escuta a voz de Deus nela, né? Outros chegam a conclusões que estão em claro desacordo com a mensagem bíblica, sem se entregar ao Senhor e sem ter o coração aberto para aprender a verdade, né?
alguns distorcem, né, aquilo que elas leem, ou seja, né, há realmente grande divisão ali a respeito da Bíblia Sagrada, do que trata de profecias. Mas Deus não colocou nada para que nós não compreendêssemos, né? Aquilo que Ele deixou revelado em Sua palavra é para o nosso entendimento. Segunda, Deus deseja ser conhecido. Talvez nada seja tão frustrante quando precisar se comunicar, por exemplo, em hospital, em farmácia. Você está em outro país, você não fala aquele idioma e você não consegue, né, passar para a pessoa aquilo que você tanto precisa. Com Deus surge um problema diferente. Ele diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. O problema não é que Deus não tenha o vocabulário para se comunicar conosco. O problema é que nós não temos o vocabulário nem a capacidade intelectual para compreender totalmente as coisas de Deus, né? Jamais compreenderemos a mente de Deus de forma absoluta, pois Ele é infinito, onisciente. Mal conseguimos compreender aquilo que as suas criaturas fazem, né? Imagina o Criador. No entanto, mesmo que jamais sejamos capazes de compreender tudo, podemos entender o que é necessário para a nossa salvação. Então, existem coisas, perguntas, talvez que a gente não vai encontrar resposta aqui, né? Não conseguiremos compreender a mente de Deus. Mas Deus deixou o suficiente para nós. Aquilo que é a respeito da nossa salvação, aquilo que é para a nossa vida, Deus deixou revelado em Sua palavra, né? Afinal, o Senhor, por meio de quem todas as coisas foram criadas, desceu a este mundo e se ofereceu como sacrifício na cruz, pelos pecados de todos os seres humanos, mesmo dos maiores pecadores. Deus ama a todos nós. Tem feito tudo isso por nós. O Senhor, obviamente, deseja que todas as pessoas, até os piores pecadores, sejam salvos, né? E é por isso que Ele deixou, então, para nós a Sua palavra, para que a gente possa conhecer a Sua palavra, conhecer a respeito da salvação e se libertar deste mundo de pecado. Então, acredite, pode ser que não venhamos a conhecer tudo, né? O que diz respeito a Deus. Mas o principal para a nossa salvação, Deus deixou em Sua palavra. Terça, a ordem para selar as palavras. Aqui vai falar de Daniel, né? Não é incomum ver pregadores citando Daniel, capítulo 12, verso 4, para sugerir que o texto predisse o aumento do conhecimento científico e tecnológico, né, antes da vinda de Cristo. E aqui está dizendo que o anjo ele começa as instruções dizendo o seguinte: encerre as palavras e cele o livro. E o assunto que estava falando aqui era o próprio livro de Daniel. Então, aqui mostra para nós que o livro que deveria ser selado, né, seria o próprio livro de Daniel. Então, está dizendo que esse livro deveria ter ali o conhecimento mais próximo do fim. Isso significa que próximo do tempo do fim, esse livro seria novamente ali, então, estudado e aumentar o conhecimento sobre ele. E aquelas profecias, né, contidas em Daniel, então, começariam a ser estudadas, né, e trazendo, então, luz. Pensadores cristãos tentaram explicar o livro de Daniel, e alguns fizeram grandes progressos. No entanto, a compreensão do livro aumentou rapidamente após o cumprimento da profecia de 1260 anos, cujo período terminou em 1798. Estudiosos chegaram à conclusão de que algo espetacular aconteceria por volta de 1843. O mais conhecido deles, né, o maior estudioso disso na época, Guilherme Miller, cujas pregações inauguraram o grande movimento do advento do século XIX, que depois daria origem à igreja remanescente e à compreensão mais clara das três mensagens angélicas, né? O nascimento do movimento mundial adventista foi cumprimento da predição de Daniel, que no tempo do fim o saber se multiplicaria, o saber do livro de Daniel, das profecias de Daniel. Por outro lado, e sem julgar a salvação individual das pessoas, pense na escuridão que envolve a cristandade. Uma verdade tão clara quanto o mandamento do sábado, né, que foi estabelecido no Éden, foi ignorada e rejeitada. Pense também na falta de conhecimento a respeito da morte, né? Muitos acreditam no purgatório ou já morrendo, indo para o céu, para o inferno, mas a Bíblia não fala a respeito disso, né? Então, nós devemos ser gratos e também humildes em reconhecer a verdade bíblica. Quarta-feira, estudando a palavra. Os adventistas devem muito a Guilherme Miller, pela compreensão que tem das profecias. Embora o entendimento de Miller sobre algumas passagens, né, não fosse perfeita, o método de estudar a Bíblia que ele usou foi relevante, pois abriu caminho para o nascimento do movimento remanescente dos últimos dias.
Estudar a Bíblia é como montar um grande quebra-cabeças. Então, por isso você vai montando ali as profecias bíblicas. Você encontrou um, calma, continue, né? É como um quebra-cabeça. Para você ter a paisagem completa, você vai ter que montar peça por peça. Não montar apenas uma pecinha e achar que você tem todo ali o quebra-cabeça. Não, você tem que continuar estudando, montando tudo aquilo. E você precisa da Bíblia toda, completa. Você vai lendo um livro, daqui a pouco o outro completa aquele entendimento. Então, por isso a Bíblia tem que ser estudada de maneira total, né? Uma das principais razões pelas quais muitos não compreendem a Bíblia é que eles a tratam como uma coleção de ditados, né? Soltos ou provérbios. Tira ali a frase do seu contexto e usa ele como um provérbio, um ditado, e aí se cria, às vezes, até doutrinas que não são bíblicas. Então, nós não podemos tirar o texto do seu contexto e criar algo ali que não existe, né? Muitos estudam as profecias com a mesma abordagem, tirando os textos do contexto e ligando, por exemplo, a eventos atuais nossos, né? E aí a gente pode estar criando ali um anacronismo, que é o quê? Você tirar algo daquela época, né? Lá dos tempos bíblicos, você tem que estudar o contexto daquela época e não trazer aquilo para a nossa época e olhar para o nosso contexto agora, então é isso. Não. Nós temos que realmente estudar com muita seriedade a Bíblia Sagrada. Senão, qualquer notícia de jornal ali, então, vira, né, um cumprimento bíblico de profecia. É por isso que é tão importante não apenas selecionar alguns textos específicos sobre determinado assunto, mas estudar atentamente tudo que a Bíblia diz sobre aquele tema. Você sabe que a Bíblia fala sobre alguns temas e, de repente, em outro livro você vai encontrar um aprofundamento desse tema. Então, a Bíblia, ela se responde, né? Você tem as respostas dentro dela mesma. Então, estude a Bíblia de maneira atenta, de maneira muito séria, com oração, né? E leia a Bíblia na sua totalidade e nós teremos ali as respostas vindas de Deus. Literal ou simbólico, aqui é a quinta-feira. Quando estudamos as profecias, uma das principais questões com as quais lidamos é como determinar se um texto deve ser entendido literal ou simbólico. Somente Apocalipse, né, tem muitos símbolos ali, e se você levar isso na literalidade, você vai ficar totalmente confuso e perdido. Como saber se o autor usou linguagem simbólica ou realmente ele está sendo literal, né? A principal maneira de descobrir isso é analisando os símbolos ou figuras que são usados ao longo de toda a Bíblia, em vez de observar como são entendidos em nossa época. Como eu disse, não traga para nossa época, né? Entenda ali como a Bíblia trata aquele símbolo, por exemplo, em outras passagens bíblicas. Por exemplo, alguns concluíram que o símbolo do urso em Daniel 7 representava a Rússia, porque hoje se representa a Rússia com o urso, né? Contudo, essa não é a forma confiável de interpretar o simbolismo profético, porque naquela época o urso não era usado para falar, né, ali então da Rússia, né? Tinha uma outra conotação. E a Rússia hoje sim utiliza esse símbolo, mas não podemos fazer isso e olhar e falar, tá bom, então como o urso hoje tem a ver com a Rússia, então Daniel está falando deste reino. E não é verdade. Quando seguimos o princípio de que a Bíblia deve interpretar a si mesma, a maior parte dos mistérios que existem por trás do simbolismo profético desaparece. Vemos, por exemplo, que chifre simboliza poder político ou nação, espada representa a palavra de Deus, e mulher se refere à igreja, o seu povo, né? Porque Deus falou por meio de símbolos em vez de ser direto? Pensamos no contexto ali, né, que foram escritos. Por exemplo, o Apocalipse, ele foi escrito num contexto de perseguição ao povo de Deus, né? Então, se João escrevesse ali e colocasse literalmente, quando ele falasse, por exemplo, do Império Romano, o nome do Império Romano, essas cartas jamais chegariam às igrejas a quem deveria, né? Seriam descartadas. Então, Deus deu essa direção para o seu profeta usar símbolos para que aquelas pessoas, né, não entendessem, mas os seus filhos que estudariam iriam compreender o seu recado. Existem razões pelas quais Deus escolheu se comunicar por meio de profecias usando símbolos. E aqui, como diz, se o Apocalipse tivesse mencionado Roma diretamente, né, falando ali dos seus erros, dos seus males, a perseguição da igreja, que já era complicada, seria pior ainda. Sejam quais forem as razões para que o uso de símbolos, né, para usar símbolos, podemos ter certeza que Deus deseja que entendamos o que os símbolos
significam. E Deus não vai nos deixar ali no escuro, aquém, mas Ele mostra através da sua palavra, com o estudo, quando temos um coração sincero que desejamos conhecer mais dele, Ele nos auxilia dando luz através do seu Santo Espírito, né? Precisamos entender que a Bíblia, as profecias não são entendidas de qualquer maneira. Não traga fatos, né, bíblicos para os dias atuais de qualquer jeito. Estude, né, leia ali as passagens que falam deste assunto em outros livros bíblicos e o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Isso é o que diz a palavra de Deus. Amém? E é por isso que esse trimestre, né, vai ficar aí 3 meses estudando profundamente esse tema, para que a gente possa chegar ao conhecimento aqui da vontade de Deus para a nossa vida. Vamos orar? Senhor amado Deus, querido e santo Pai, te louvamos e agradecemos por mais um trimestre que se inicia. Obrigado, Senhor, e esteja conosco nessa jornada de fé, nos ensinando e nos mostrando, Senhor, os símbolos, né, aquilo que o Senhor deixou na sua palavra, para que a gente possa compreender cada assunto que o Senhor colocou. E assim possamos ensinar as pessoas também. Nos traga, Senhor, luz, cada vez que abrirmos a tua palavra e orarmos, que o Senhor nos guie nesta jornada de estudo. Te agradecemos pelas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a mim e você. Continuemos estudando a palavra de Deus para compreender cada vez mais a sua vontade. Até a próxima lição, se Deus quiser.